informo a todos que acabei de publicar, o doutor Murilo acabou de chegar na sala, eu acabei de fazer a publicação agora no Instagram da primeira parte desse debate. Doutor Murilo, aproveitando esse corte, eu queria então já pedir ao senhor que atua na instância superior junto ao Tribunal de Justiça, que fale um pouco sobre a responsabilidade dos municípios no que pertine à implementação desses instrumentos de escuta em cada município brasileiro e do fortalecimento das redes de atendimento e de garantia de direitos em cada município. Como é que isso chega nos tribunais e qual é, de um modo geral, a repercussão que isso tem em instância superior? Bom, como eu falei, existe a necessidade de organizar a rede e de ter a escuta especializada. Infelizmente ou felizmente, não sei, acho que felizmente, não tem como escapar. O município ele não tem como, né, se eximir da responsabilidade. Inclusive, se você pegar a lei fala, né, que a omissão ela pode até levar à responsabilidade do autor, né, daquele que é omisso, né, em fazer isso. A Lei 13.431 ela acrescentou um inciso adicional lá no artigo 208 do Estatuto. Quem é da área jurídica sabe, 208 fala das ações de responsabilidade por ofensa ao direito assegurado, né, decorrente do não oferecimento ou oferta irregular, e você tem lá a previsão de um inciso adicional que foi acrescido pela Lei 13.431 ao Estatuto, dizendo que se não houver mecanismos eficientes em âmbito municipal para prevenir, para enfrentar a violência contra a criança, isso pode levar à responsabilidade dos gestores. Tá? Mas é claro que ninguém quer sair processando ninguém. Nós queremos que haja a estrutura, que haja os equipamentos, que nós tenhamos, né, a rede de proteção organizada, estruturada, formalizada, as portas de entrada, né, os fluxos estabelecidos. É isso que nós queremos, é isso que nos interessa, em última análise. Né? Inclusive, eu participei da elaboração de um guia prático para a organização da rede de proteção, enfim, do sistema de garantia de atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, que o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, editou. Eu sou um dos autores desse guia prático, com orientações aos promotores. Está publicado na página do CNMP, publicado na página do MP do Paraná, talvez, acho que aí de Alagoas também, né? E aí tem lá orientações aos promotores, mas que também vale para todos, né? O que é que nós devemos perseguir, até porque nós não devemos perseguir necessariamente a judicialização disso, não. É uma questão de conhecimento, de conscientização, de mostrar, olha, a violência, infelizmente, ela está acontecendo. E nós temos que ter mecanismos eficientes para poder apurar o que está acontecendo. E claro que vai caber ao município não a apuração do crime, né, para fim de responsabilizar o autor do crime. Não é isso. Mas ela vai ter um papel preponderante para proteger a criança, porque a proteção, né, ela, em primeiro lugar, ela vai recair sobre os órgãos municipais, sobre a própria rede de proteção. E aí os equipamentos especializados na proteção, que vão eventualmente colher informações que podem ser levadas ao sistema de justiça e segurança pública e que podem ser utilizadas posteriormente num processo para responsabilizar o autor da violência. Né? É aquela história que eu falei anteriormente lá, a revelação espontânea. A revelação espontânea por si só, ela não vai responsabilizar o autor, mas se é falado ao professor, né, que houve a prática de um crime, se há indicação do autor desse crime, é claro que, posteriormente, isso pode ser utilizado lá num processo de responsabilização do autor do crime. Tá? Então, assim, é necessário, é fundamental que os municípios se organizem. É a primeira coisa que nós temos que cobrar, essa organização dos municípios, para que nós tenhamos uma política pública. Até agora, tudo que nós estamos falando se resume a uma palavra: política pública. E uma política pública municipal, intersetorial, que deve ter lá como objetivo o atendimento à criança, adolescente vítima ou testemunha de violência, de todas as formas de violência, né? Não só a sexual, embora a sexual, como eu disse, ela é uma das mais graves, ela tem que ter uma abordagem especial, até porque tem uma violência sexual que a lei fala, né? E que muitas vezes nós também não sabemos como lidar, que é a exploração sexual comercial. Porque num caso comercial, por exemplo, às vezes a própria vítima, ela faz parte daquela rede de exploração sexual. Ela própria, ela está naquele meio,
né? E ela não tem, talvez, num primeiro momento, o interesse de sair ou de denunciar quem que está explorando, né? Quem que a está explorando. E se não for a ela dados alternativas para que ela possa ter uma outra perspectiva de vida, talvez ela não denuncie, ela própria. Ela não vai falar em momento algum, porque ela não quer, naquele momento, ela não quer sair daquela condição em que ela se encontra. E evidentemente que nós não podemos permitir que isso aconteça. Mas como que vamos agir? Vamos acorrentar a vítima e mantê-la trancada para que ela não... Não podemos fazer isso. Vamos ter que fazer de uma forma que seja inteligente. E aí, mais uma vez, o como fazer, né, como realizar uma abordagem, como realizar a intervenção, não sou eu, não é você, não é ninguém da área jurídica que vai dizer. Vão ser profissionais de outras áreas que vão precisar interagir conosco para que nós juntos tentemos encontrar uma solução. Né? E a rede de proteção, como eu falei anteriormente, né, ela tem que ter, né, momentos de reunião entre os seus integrantes, e vai ter que ter momentos em que ela vai precisar se reunir com o sistema de justiça e com o sistema de segurança pública. E uma reunião, né, é importante deixar claro isso, como iguais. Não existe hierarquia dentro do sistema de garantia dos direitos da criança. Não existe. Não é porque o juiz é juiz, porque o promotor é promotor, porque esse... Não existe aquele que é mais importante ou menos importante. Todos são igualmente importantes. O que existe são papéis distintos, que têm que, inclusive, ser devidamente definidos, porque senão um acaba fazendo o papel do outro. Uhum. E com a melhor das intenções, só que mal feito, porque não tem competência técnica. Olha, mandar o conselho tutelar realizar a apuração, se houve ou não houve um fato determinado, que em tese é crime, eu digo, isso é uma irresponsabilidade. Porque se coloca lá o conselheiro para fazer uma visita domiciliar, por exemplo, que é o jeito talvez que ele vai fazer, bater na porta, e às vezes faz isso de uma forma até que talvez venha causar um constrangimento para aquela família, né? Porque eu até digo sempre, né, a gente tem que tomar cuidado até na forma de abordagem, parar uma viatura do conselho tutelar na frente de uma casa, uma comunidade, pode ser altamente constrangedor para aquela família. Chega lá o conselheiro, ostensivamente lá, como sendo conselheiro, e se apresentando como tal, e sendo visto como tal na frente de outras pessoas, das relações daquela que está sendo abordada, pode ser altamente constrangedor, e evidentemente que isso vai ter uma resposta negativa, né, do interlocutor. E aí nós temos que fazer que elas se sintam à vontade para relatar. A própria criança, se ela não se sentir segura, não se sentir à vontade, se sentir intimidada, não tiver empatia com quem estiver falando, isso vai acabar criando uma barreira psicológica para ela falar. Então, por isso que eu digo, a forma como se faz a abordagem, ela tem que ser planejada. Planejada não só, né, por quem é da área jurídica, ou por quem tem alguma outra, mas de uma forma interdisciplinar, para que nós possamos avaliar as diversas opções. E daí nós temos que ter, né, repito, rede funcional, operacional, formalizada, acessível. Primeiro, para a própria vítima. Ela própria tem que acessar. E, aliás, uma coisa que nós temos que tomar cuidado, né, para evitar que o acesso à rede seja burocratizado, a ponto de eu exigir, por exemplo, que seja feito mediante intervenção do Conselho Tutelar. Exigir que, né, a criança passe pelo Conselho Tutelar para depois ser atendida pelo sistema, né, de garantia. Não pode, né, porque não está escrito em lugar nenhum que você tem que fazer via Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um dos órgãos que compõem a rede. Ele pode a rede e acionar a rede. Mas o professor também pode, o diretor da escola também pode, o enfermeiro também pode, o médico também pode, qualquer um pode. A criança pode bater na porta do equipamento e ela própria pode ser atendida espontaneamente. E aí dizer, não, tem que estar com teu pai aqui. Pô, o pai é o autor da violência. Ela não quer falar na frente do pai, ela não quer falar na frente de ninguém. Ela quer falar com aquela pessoa com quem ela confia. Ou ela quer falar, né, sem ter ninguém perto. Ela tem vergonha. Tudo isso tem que ser entendido. Por isso que eu digo, é uma prateleira de remédios e eu não sei qual que é o mais adequado. Mesmo que eu saiba, eu também não vou saber qual é que é a dose, né? Eu não vou saber como ministrar sem fazer esse diagnóstico prévio, né? Sem fazer uma avaliação da situação peculiar, pessoal daquela vítima, da família, etc, etc. E às vezes você pode demorar um certo tempo para isso. Você tem que agir com rapidez. Mas uma coisa que eu digo sempre, não confundir a necessidade de agir com rapidez com uma carta branca para agir de forma precipitada. Você tem que agir com rapidez, mas com responsabilidade, né? E sempre de uma forma
que não seja traumática, que não seja revitimizante para aquela criança ou adolescente. Né? Para que ela se sinta, de fato, protegida. Porque aquela história, se a criança que nós queremos proteger não se sentir protegida a partir da nossa intervenção, e pelo contrário, se sentir revitimizada, prejudicada, quer dizer, nós fizemos algo que ela não queria, e que trouxe algo pior para ela, ela não queria sair de casa, mas de uma hora para outra arrancaram ela de casa e levaram para o abrigo. Ela está lá já faz 2 meses, querendo ver a mãe, querendo ver o pai. Isso é uma tragédia e que nós não podemos aceitar. Né? Nós temos que sempre procurar fazer aquilo que, da forma menos traumática possível, consiga atender o interesse da criança. Não estou dizendo que a gente vai sempre atender, talvez em certas circunstâncias, certas condições, certos fatos, não vai ter jeito. Né? Afeto por quem é o abusador sexual. Não vai ter jeito de manter uma situação como essa, obviamente. Né? Tem limite para tudo, né? Todos os direitos são relativos. Né? Mas o que nós não podemos é, de cara, já uma abordagem absolutamente extrema, traumática, potencialmente danosa para aquela criança. Então nós temos que sempre procurar avaliar cada caso. E aí, repito, mais uma vez, a organização da rede, o ponto de partida é onde tudo vai começar. É organizar a rede, que ela é municipal. A rede é municipal, a rede de proteção ela é municipal. Quando a gente fala sistema de justiça e segurança pública, o sistema de justiça é estadual. Segurança pública, tanto pode ser estadual como municipal, porque você pode ter uma guarda municipal também. Talvez daí porque houve a diferença, né, que a lei estabeleceu, né? Sistema de justiça e segurança pública. Porque você pode ter a polícia judiciária, né, que é a polícia civil, ou você pode ter a polícia militar e a guarda municipal, né, que aí são órgãos, né, de segurança também, e que vão estar lá atuando, pelo menos dando eventual apoio para quem vai realizar uma abordagem, enfim. Mas isso vai depender de cada caso, porque também não vou cercar a casa do sujeito, botar a polícia em volta, e já que todo mundo é armado, fazer uma abordagem altamente, né, midiática, assim, e violenta, né? Não precisa. Talvez precise, mas vamos evitar o quanto possível, né? Então, talvez esse seja o primeiro ponto, sabe? E aí, a partir daí, a rede se organizando, a rede definindo internamente os seus fluxos, as portas de entrada, né? Aí vai passar para interagir com os temas de segurança pública. E não esperar que nós digamos como eles vão se organizar. Como eu falei, nós podemos sugerir. Mas, voltando lá ao próprio decreto, Comitê de Gestão Colegiada da Rede. Esse Comitê de Gestão Colegiada, ele vai ser vinculado ao CMDCA, não é ao juiz, não é ao promotor, não é ao Conselho Tutelar, preferencialmente vinculado ao CMDCA, composto por vários órgãos municipais que vão, né, evidentemente, definir entre eles quais são os melhores caminhos, quais são os melhores mecanismos, né, até de acionamento recíproco, até para que nós possamos também identificar quais são as portas de entrada, né, quais são os profissionais de referência. E esse artigo 9º que eu falei do decreto 9603, ele traz tudo isso. Ele traz meio que um passo a passo. O que é que nós devemos fazer? Então, nesse aspecto, o decreto ele é muito, muito instrutivo. Né? Inclusive, ele traz também algumas orientações sobre como é que deve proceder no sistema de ensino, quando acontecer uma como é que o professor deve proceder quando recebe a revelação espontânea? Como é que deve proceder a assistência social? Como é que deve proceder o sistema de saúde? Né? E nós mesmos, até o próprio sistema de justiça. Né? Como eu falei, está no decreto essa previsão de que só vamos ouvir essa vítima, né, em depoimento especial, se de fato for necessário, se não tiver outras provas. Porque se tiver outras provas já suficientes para comprovar o que aconteceu, eu posso perfeitamente dispensar. Ah, mas a defesa está exigindo que se ouça. Peraí, você vai então, se a gente chegar ao extremo, né, aquela história, como eu falei, todos os direitos são relativos, né? Se a gente for ao extremo, não, porque tem que ter a escuta da vítima. Elas vão dizer, não, então tem que ter a escuta da vítima na frente do acusado, fazendo uma cariação do acusado. Quando a lei diz que isso não pode. A lei diz justamente que a gente deve sempre procurar preservar a imagem, a intimidade, né, enfim, a vítima contra qualquer tipo de constrangimento. E, evidentemente, que se a vítima disser eu não quero falar, e eu não quero falar de novo, né, por isso que a lei diz que, de preferência, a escuta deve ser feita uma vez só, e eu não quero falar desse jeito, eu não quero falar perante o juiz, eu até posso falar, mas eu quero falar de uma outra forma, através de, por exemplo, um profissional com quem ela tenha contato, né,
quem ela já tem uma empatia, enfim, uma relação de confiança, ela tem essa prerrogativa. A lei confere isso a ela. E como eu disse, né, não existe uma forma só correta, né, assim como não tem uma forma só errada. Existem outras formas, várias formas. E a Constituição Federal, né, ela nos aponta nesse sentido, que todos os meios lícitos de prova, eles são admissíveis em direito. E eu vou, evidentemente, confrontar esse relato da vítima, seja como ele for obtido, com outros elementos que vão ter que ser produzidos também no processo. Né? Até para evitar que também o relato da vítima seja o único elemento, né, que eu tenha no processo. Porque aí talvez até você tenha dificuldade depois de chegar a uma condenação. Tá? Mas, acima de tudo, né, a preocupação da lei e do decreto é com a proteção da vítima. Isso é o que prepondera. Né? E se eu tiver que deixar livre o autor da violência a pretexto de não revitimizar a vítima, paciência, né? A opção da lei é clara. Eu não posso forçar a vítima a falar, eu não posso forçar a vítima a falar de novo, eu não posso forçar a vítima a fazer algo que venha causar a ela sofrimento, constrangimento. E aí entra, repito, o que eu estava falando anteriormente, o papel do profissional que vai lá realizar essa escuta. O técnico, que a lei não diz quem é, né, da área social, da área médica, psicológica, enfim, a lei não diz quem é, não diz exatamente qual é o perfil. O que a lei diz é que tem que ser alguém que tenha formação específica. E aí entramos, talvez nós, no sistema de justiça, e em parceria com os conselhos, não só os conselhos municipais de direitos, mas os conselhos estaduais de direitos da criança, para que nós possamos oferecer cursos de formação, cursos de preparação, para que nós tenhamos em todos os municípios profissionais que sejam de fato qualificados para realizar essa escuta. Porque também não basta jogar na conta do psicólogo, jogar na conta do assistente social, jogar na conta do conselheiro tutelar ou de quem quer que seja uma responsabilidade para a qual ele não tem uma formação específica. É que nem, repito, mandar um clínico geral fazer neurocirurgia. Pode ser que ele consiga, pode ser que consiga salvar o paciente e não tenha sequela nenhuma. Beleza. Mas pode ser que ele, sem ter aquela formação específica, sendo obrigado a fazer uma intervenção que é altamente complexa, né, e que pode causar uma sequela grave, ele, com a melhor das intenções, ele acabar sendo também um instrumento de uma nova violência contra aquela vítima. E isso não podemos permitir. Então aí talvez entremos nós, e com uma pressão maior, e a pressão que também pode ser feita via municípios, né, porque os municípios organizados, eles têm, né, um poder muito grande junto aos tribunais, junto ao próprio Estado, e cobrar esses cursos, porque eu sei que é difícil, talvez, cada município, especialmente pequeno, né, ele oferecer um curso para aqueles que vão dar a escuta, e também para os outros, pelo menos para saber o que não fazer, né? É aquela história, né? Estabelecer consórcios intermunicipais também seria uma boa... É a revelação espontânea. Né? Eu tenho que saber o que fazer, mas acima o que não fazer, para justamente ele não fazer algo que pode gerar um prejuízo para essa vítima ou para a coleta da prova, pode contaminar a prova. Uma intervenção bem intencionada, mas equivocada, né, dessa pessoa. Exigir de cada município, especialmente os de menor porte, especialmente no momento atual, que isso seja oferecido, eu sei que é complicado, mas exigir em âmbito estadual, ou mesmo nós cobrarmos dos tribunais de justiça, né, do próprio Ministério Público, que ofereçam isso e coloquem à disposição dos municípios, eu acho que isso pelo menos nós podemos fazer. E temos que fazer. Porque, repito, nós temos que erradicar do sistema o amadorismo e o improviso. Não dá mais para conviver com ele. Porque ele vai continuar produzindo vítimas. Ou vai fazer com que essas vítimas, elas continuem sendo vítimas ou que elas sofram outro tipo de violência. Né? Não mais nas suas casas, mas também, talvez, porque foram tiradas de casa. Né? E nós temos que agir sempre na dose certa, na medida certa. Né? Se de fato tem que haver um afastamento, que haja. Mas se não tiver que haver, nós não podemos afastar. Nós temos que trabalhar o autor da violência. E aí tem um artigo que é do Estatuto, não é da 13431, que foi acrescido pela Lei 13.010, menino Bernardo. Eu estava falando, comecei a falar sobre isso, também acabei não concluindo. Mas a Lei 13.010, que também fala da violência contra a criança, e que foi decorrência de uma tragédia que aconteceu com o Bernardo, e parece que aconteceu lá no Rio Grande do Sul outra, essa semana também, parecida, né? Enfim, no caso, o Bernardo foi ele foi procurar a rede de proteção, ele foi procurar o sistema de justiça. Ali ele pediu para sair. E quantos pedem para ficar? Ele pediu para sair. E nós não ouvimos o Bernardo que pediu para sair, assim como nós não ouvimos muitos que pedem para ficar ou pedem para voltar para casa.
nós somos muito acostumados a não ouvir o que a criança quer. Achamos que eles não têm, né, competência, capacidade. Eles têm muito, eles sabem muito bem o que é bom para eles, na maioria dos casos, né? E nós temos que dar voz a eles sempre. Mas, enfim, a 13.010 acresceu ao Estatuto alguns artigos. Um deles é o artigo 18b. Esse artigo 18b, ele é interessante porque ele prevê uma série de medidas que são aplicáveis somente pelo Conselho Tutelar. Aí entra o Conselho Tutelar. E a lei não quis que elas fossem aplicadas pelo juiz, porque não se quer que a proteção seja judicializada. Veja que detalhe interessante. Na forma da lei, a proteção, em regra, ela não deve ser judicializada. Ela deve ser oferecida espontaneamente pelos municípios, sem precisar da intervenção do sistema de justiça. A repressão, sim. A repressão ao autor da violência, sim. Algum ato de mais força, até na esfera extrapenal, sim. Mas a proteção ela não tem que ser judicializada. E esse artigo 18b, ele traz uma série de medidas que, se você olhar com atenção, são parecidas com a do artigo 129, algumas delas, do Estatuto, que são aos pais, mas não são só para os pais, são para qualquer um que pratica violência contra a criança, e elas não são medidas punitivas, elas são medidas corretivas ou de orientação, porque justamente o que elas objetivam? Elas objetivam não punir, mas sim evitar a repetição daquela situação. E uma dessas medidas, que eu sempre faço referência a ela, é do artigo, do inciso 4º, 18b, inciso 3º ou 4º, que é o encaminhamento desse autor da violência a cursos ou programas de orientação, para que eles possam, né, se inteirar, né, das consequências daquela violência, orientados sobre outras formas de agir que não sejam através da violência. Aí eu pergunto, essa lei, Guilherme Bernardo, ela existe desde 2014, não é de 2017 ou 2018 ou desse ano, 2014, ou seja, de 6 anos atrás. Quantos municípios podem levantar o braço e dizer: eu tenho um curso, eu tenho um programa especializado que permita ao Conselho Tutelar aplicar essa medida, e não só aplicar no papel, mas aplicar de uma forma que seja efetiva e que tenha um bom resultado no final, porque o que interessa não é aplicar a medida, não é fazer o encaminhamento para cá ou para lá. O que interessa é o resultado. E o que nós temos visto muitas vezes é que ou se ignora esse artigo pura e simplesmente, ou esse artigo, como tantos outros, quando se aplica a medida correspondente, né, ao 18b, inciso 3º, está lá, simplesmente encaminha para um CRES ou encaminha para um CRAS. E não pode ser assim. Não é só encaminhar para cá ou encaminhar para lá. O que eu falei, trabalhar em rede não é saber para quem que eu vou encaminhar o problema. É quem que eu posso contar para resolver o problema. Porque enquanto não houver a solução do problema, eu não posso descansar. Né? E você vê muitas vezes, né, diante de violência praticada contra a criança, o que acaba acontecendo? Se tira a criança da família, pura e simplesmente. Se pune, quando se pune na esfera criminal os pais, ou quem praticou a violência, e muitas vezes nem se pune. A criança, ela é punida, ela é afastada, mas o autor da violência nunca é punido. Só que não se tem nenhuma preocupação em corrigir essa pessoa, para que ela não repita essa conduta, não só em relação a essa criança, mas em relação a qualquer outra criança com quem ela venha a ter contato lá para frente, no futuro. E aí você, às vezes, acaba tirando uma criança de uma família, a família perde a criança, perde o filho, daqui a pouco faz outro filho. E porque não houve uma orientação, não houve um apoio estatal efetivo, o que acontece? Repete o mesmo erro com aquele outro filho. E aí perde esse outro filho. E você tem famílias que são sistematicamente privadas do convívio dos seus filhos, sem que o Estado, que na forma da Constituição Federal tinha o dever de amparar também a família, dê a elas qualquer tipo de orientação ou apoio. Então, isso é gravíssimo. Então, daí porque é necessário que nós façamos um levantamento, eu até tenho sugerido também isso. Artigo 18b. Quantas medidas estão lá previstas? Artigo 101, as protetivas, estão lá várias previstas. Artigo 129, aos pais ou responsável, quantas lá previstas? O artigo 112, que são as educativas, algumas são para o município. E aí vê o que é que nós temos em termos de programas e de serviços
que correspondam a essas medidas, para que nós não só possamos aplicar, mas para que nós possamos, de fato, fazer com que elas tenham efetividade, com que elas tenham um bom resultado, com que elas cumpram o objetivo a que elas se propõem. E nós, muitas vezes, vamos ver que nós não temos medidas ou programas de serviço correspondentes às medidas. E aplica-se no papel, se faz um encaminhamento qualquer e não se tem qualquer resultado. E isso também, seja pela ação equivocada ou pela omissão por não agir como deveria, você acaba também sendo fonte de violência contra a criança. Né? E às vezes a gente peca até naquilo que parece o mais simples. Artigo 101, inciso 1, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo. Como que se executa isso? Quem que executa isso? É simplesmente pegar a criança, levar para casa, bater na porta, tá aqui, entregar para o pai, fazer assinar um termo? Dependendo do caso, tudo bem, até pode ser, mas uma criança que fugiu de casa, que foi parar em outro município, em que condições ela fugiu de casa? Por que ela fugiu de casa? Aliás, o porquê é uma coisa que nós temos que sempre perguntar, o porquê das coisas. E a partir daí, realizar todo um levantamento para saber se de fato essa entrega é para ser feita desse jeito, ou de qualquer jeito. Né? Outra medida, advertência. Né? Inclusive, do artigo 129, assim como no 18b, são medidas que estão lá previstas, que o Conselho aplica, né? O Conselho Tutelar pode aplicar. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Embora o Conselho Tutelar possa aplicar a medida, não está escrito em lugar nenhum que é ele que executa a medida. Tem esse detalhe. As pessoas acham que, não, porque o Conselho pode aplicar, ele também pode executar. Na verdade, o certo é que ele não execute. Ele aplica, e aí nós devemos ter alguém dentro da rede que vai executar. E a advertência é um exemplo típico. Porque o que é uma advertência? É uma ameaça? É dizer, não, se você fizer de novo, eu vou tirar o teu filho? Enfim, como é que se faz uma advertência? Nem nós, às vezes, sabemos direito o que é e como se faz uma advertência. Só que isso deveria ser devidamente definido, explicitado, né, nas normas, para que nós pudéssemos ter uma advertência que fosse, de fato, eficiente. Porque, às vezes, o que você faz ou faz lá uma ameaça, ou, às vezes, só se assina um termo, né, frio, sem que a pessoa sequer leia ou sequer compreenda o que aquilo é, quais são as consequências daquilo, e às vezes não tem resultado nenhum. Enquanto se fosse bem aplicada e bem executada, uma advertência podia ser altamente pedagógica e já ter dado muito melhor num processo de reflexão por parte dos pais e de mudança de comportamento por parte daquele que atua da violência. Então, assim, a gente às vezes peca naquilo que parece o mais simples, mas não é. E, aliás, não existe nada simples quando se fala em proteção à criança. E muito menos quando se fala em enfrentamento à violência contra a criança. São questões de altíssima complexidade. Aqui é um neologismo que eu estou fazendo para dizer que ela é de uma complexidade extrema e que, portanto, não vai o problema ser resolvido de qualquer jeito, né, por qualquer um, e especialmente assim, em base numa canetada de alguém, seja do Conselho Tutelar, promotor, do juiz, de quem quer que seja. Né? E o que eu posso, né, sugerir, repetindo assim, o que eu tenho feito nós precisamos, primeiro, organizar a rede, organizar a nossa casa. O que é que nós temos aqui no município já instituído, dentro daquilo que está previsto lá na 13431, no decreto 9603, no próprio estatuto, o que é que nós temos já instituído formalmente? Como que isso está funcionando? Quando eu falo para o pessoal do Conselho Tutelar, eu dou sempre essa orientação. Façam esse levantamento, os programas e serviços correspondam às medidas, verifique se eles estão sendo executados como deveriam, se nós temos nos equipamentos equipes técnicas suficientes, porque não basta você dizer que tem um CREAS no município. Se o município tem um CREAS, mas o CREAS está desfalcado da equipe técnica mínima prevista no ABSUAS, né? Como é que eu vou dizer que tem um CREAS funcionando? Uma vez me ligaram, né? Uma coordenadora de um CREAS me ligou. Murilo, eu estou aqui com uma situação, só eu sozinha, ela sozinha que coordenava e tinha mais um funcionário. Era ela e mais um. Coordenava um CREAS, sendo ela e mais um. Eu comecei já a conversa, vamos primeiro, né, conversar aqui.
a senhora, me desculpe, não coordena um CREAS, porque eu não posso considerar que a senhora coordena um CREAS se o equipamento que a senhora diz que coordena é só a senhora e mais um. Se não tiver equipe técnica mínima prevista na NOB SUAS, isso não é CREAS. Tem o nome CREAS, mas não é CREAS. Pode ser alguma outra coisa, mas CREAS não é. E às vezes a gente não enxerga sequer isso. E às vezes nós ficamos demandando ao CREAS, ou ao suposto CREAS, ou aquele que deveria ser o CREAS, uma série de situações que nós nem sabemos se é da competência do CREAS, ou se lá no CREAS tem profissionais que são, de fato, tecnicamente capazes de enfrentar esse tipo de problema. É jogar na mão do clínico geral a neurocirurgia, é jogar na mão do clínico geral o atendimento de situações para o qual ele não está preparado tecnicamente. Pode ser que ele consiga resolver? Pode ser. Mas a chance dele não resolver, apesar do esforço, né, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, pelo amor de Deus, a nenhum CREAS, a nenhum CRAS, são heróis que estão lá muitas vezes atendendo, né, com 300 mil dificuldades, mas é importante que esses profissionais que atuam nessas circunstâncias não aceitem isso. E aí entra o Conselho Tutelar, talvez, papel importante do Conselho Tutelar, político, porque o Conselho Tutelar não é órgão técnico, é órgão político, e quando eu falo político, não é político partidário, e nós não temos que ter vergonha de dizer que é político. Ele é político por quê? Porque ele é eleito, e não só porque é eleito, mas porque ele é um agente que ele é independente, ele é autônomo, e essa autonomia não é do conselheiro, é do colegiado. Isso tem que ficar claro também, porque às vezes tem conselheiro que acha que ele pode fazer qualquer coisa que der na telha dele. Não, a autonomia é do colegiado, e ele, conselheiro, ele, antes de maneira, tem que se submeter às deliberações do colegiado, e o colegiado também tem que ter, ele, colegiado, meta clara, né, objetivo definido. Até a gente podia fazer uma live um dia só para falar sobre Conselho Tutelar e como é que deveria funcionar o Conselho Tutelar, porque a gente vê uma dificuldade muito grande em entender como que deveria funcionar o Conselho Tutelar para que ele fosse eficiente na sua atuação, que não fosse um mero órgão de encaminhamento, como eu já ouvi muitas vezes dizer, porque se for só para fazer encaminhamento, eu não preciso do Conselho Tutelar, eu preciso do Conselho Tutelar para estar lá fiscalizando, interagindo, cobrando, inclusive às vezes cobrando de nós, Ministério Público. Nós temos que entender isso também, que ele é autoridade, inclusive perante nós e perante o juiz, assim como o juiz é perante nós e nós somos perante o juiz, e vice-versa, porque, na verdade, cada um tem o seu papel. E na parte protetiva, o Conselho Tutelar deveria ter um papel preponderante, né, e protagonista, e nós muitas vezes, nós mesmos, o sistema de justiça, o castramos, né, nós acabamos diminuindo a importância do Conselho, e o próprio Conselho se diminui quando passa a exercer certa atividade que não deveria, e deixando de lado aquilo que deveria. Né? Mas, enfim, e daí a importância de o Conselho estar fiscalizando os equipamentos para verificar os equipamentos, inclusive aqueles que se propõem a atender criança vítima, eles estão dimensionados para atender a demanda que ele se propõe. Nós temos lá condições reais de dar um atendimento de qualidade, um atendimento competente, profissional, resolutivo para aquele caso, ou não? Porque se não, nós temos que colher esses dados, e aí o Conselho até pode ser nosso parceiro, porque também essa é uma atribuição nossa, do Ministério Público, evidentemente, colher dados, né, quanto às demandas, quanto às deficiências, e a partir daí começar a cobrar dos municípios que eles se estruturem. Claro que talvez não consigam fazer isso da noite para o dia, né, já no próximo ano, mas, por isso que quando a gente fala em política pública, né, voltando a falar em política pública, a política se traduz o quê? Num plano decenal. Decenal são 10 anos, caramba. E nós já temos 30 de estatuto. Se ao longo desses 30 anos nós tivéssemos conseguido avançar, não que nós não tenhamos avançado, avançamos, mas um pouquinho mais a cada ano. A partir do momento que nós conhecemos a nossa realidade e não aceitamos ela, porque, né, uma coisa é você conhecer a realidade e se conformar com ela e dizer, não posso fazer nada. Né? Outra coisa é você dizer, não, a minha realidade é essa, mas eu não aceito e eu vou lutar para mudar. E até em relação ao Conselho Tutelar, já até, né, fazendo aqui, como é que chama, um spoiler, né, eu digo sempre quando eu falo sobre o Conselho Tutelar, vocês, quando recebem, quando começam o mandato, vocês assumem o compromisso de daqui a 4 anos entregar o município melhor em matéria de infância
do que vocês receberam hoje. Então é importante que vocês façam um diagnóstico, conheçam essa realidade que vocês enfrentam hoje, para que daqui a 4 anos vocês entreguem o município melhor para a sociedade que vocês estão recebendo hoje. E vocês não estão aí para administrar prejuízo, não estão aí para dar um jeitinho, para fazer só encaminhamento. Vocês estão aí para mudar a realidade e para ter, né, uma condição melhor para as crianças e adolescentes que vocês atendem. E não só vocês, toda a rede, todo o sistema de garantia. Então, eu acho que são questões, e claro que a gente não vai conseguir isso, como eu disse, nem sozinho. Daí porque nós temos que estabelecer parcerias, estabelecer o diálogo entre as autoridades, inclusive o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Judiciário e a rede de proteção, é fundamental, para que nós possamos entender até as angústias que eles se enfrentam no dia a dia por não conseguir atender, não por má vontade, mas por falta de estrutura, por falta de competência. Estou chamando de burro, repito, eu não tenho competência. Me colocar, eu, Murilo, 30 anos quase, 29 anos de MP, me colocar para atender uma criança vítima de violência, para eu ouvir, é uma irresponsabilidade, porque eu não tenho essa competência. Não é porque eu sou promotor, não é porque eu atuei tanto tempo na área da infância, que eu adquiri isso por osmose, ou por, né, sei lá, por Espírito Santo. Não é assim. Né? Eu nunca fui formado quanto a isso, para isso. Agora, eu tenho outras competências, eu tenho outros conhecimentos que eu posso colaborar. E é justamente a soma desses nossos conhecimentos que vai fazer com que a gente chegue onde a gente quer chegar. Não talvez na velocidade que nós gostaríamos, mas pelo menos a gente vai caminhar a passos cada vez mais largos rumo a esse objetivo que é comum a todos. Doutor Murilo, desculpa aí, companheiro. Não, falo demais. Não, então, por favor, está sendo extremamente proveitoso tudo. Ouvi, né? O senhor, os comentários aqui que estão rolando na tela são os melhores possíveis, e as pessoas já estão cobrando já que a gente marque o segundo momento para falar de conselho tutelar. Tem uma questão que eu queria abordar com o senhor. As ações de prevenção focadas no desenvolvimento de ações que objetivam a educação da criança e do adolescente como forma de autodefesa contra a violência sexual. A gente tem falado muito sobre isso no município onde nós trabalhamos. Foi recentemente publicada uma lei municipal que obriga a inserção no ambiente escolar da educação sexual como forma de autodefesa das crianças e adolescentes contra a violência sexual. A gente chegou no momento da nossa trajetória que percebeu que a gente estava trabalhando com o adulto protetor, formando, criando condições de aprendizagem e incentivando essas pessoas a noticiarem as suspeitas e confirmação de violência. Até o momento que nós começamos a perceber que poderíamos obter muito mais resultados se a gente começasse a trabalhar com a própria criança, uma forma de aprendizagem, de acordo, obviamente, com a faixa etária da criança, que ela pudesse dizer não ao abuso sexual, à violência sexual. Dizer que aquela parte do corpo dela não pode ser tocada. Então, assim, como é que o senhor vê isso? Assim, tem notícia de que isso esteja acontecendo em outros locais? Como é que o senhor percebe isso como uma estratégia política de enfrentamento do problema da violência sexual em nosso meio? Eu acho perfeitamente válido. Embora isso seja meio que quase que um tabu. Né? As pessoas às vezes não querem falar. Até tem pessoas que dizem que não deve falar. E eu digo, é que nem fazer que nem avestruz, né? Meter a cabeça para debaixo da terra e achar que não está acontecendo ou que não vai acontecer. Eu acho que tem que ser dito. A minha preocupação é apenas quem vai fazer essa abordagem e como vai fazer essa abordagem. Porque também não pode ficar na mão, na conta de qualquer um. Porque, por exemplo, a mesma coisa, mais uma vez, se me pedissem para eu fazer esse tipo de abordagem, eu não saberia como chegar. E claro que para cada faixa etária, né, talvez tenha que ter uma abordagem diferenciada. Claro. Mais uma vez, a forma, né, como você vai chegar até o público, para que você possa transmitir essa mensagem, né, adequadamente, isso tem que ser devidamente planejado e executado. Uhum. Né? Pode ser de qualquer jeito. É a mesma coisa a questão da drogadição. Né? A drogadição é outro tema que também é tabu e que também tem que ser falado, também tem que ser levado para as escolas, mas também de qualquer jeito, né? Para que você possa transmitir a mensagem de uma forma que seja
absorvida adequadamente, que de fato tenha uma conotação pedagógica, que de fato possa trazer um proveito para aquela criança, e não venha também a trazer, né, algum tipo de escândalo, às vezes até na sociedade, pais, né? Porque se não for também bem trabalhado isso com os pais, especialmente com os pais, tem pai que vai chegar lá e vai querer linchar o professor, vai querer linchar a escola porque estão falando sobre isso. Só quem tem que falar sobre isso é ele não vai entender. Então é muito importante que tenha também uma proposta de convencimento, de conscientização, e que seja parte de algo maior, né, que venha trazer um esclarecimento para a sociedade de um modo geral e para a criança em particular. Né, talvez uma campanha mais ampla. Né? Se pegar a Lei 13.431, ela fala sobre isso. Fala da questão das campanhas que devem existir. Nós tivemos uma ação que vão a própria criança. Oi? Foi julgada agora recentemente no Supremo uma ação que declarou a inconstitucionalidade de uma lei de um município brasileiro que proibiu qualquer tipo de ensinamento relacionado à educação sexual nas escolas. Esses modelos de lei com essa mesma proibição têm se espalhado no Brasil. Eu não sei se o senhor tem visto isso. Eu mesmo já tive contato com grupos organizados que estão difundindo essa ideia, visitando câmaras de vereadores, parlamentos municipais, no objetivo de incentivar os parlamentares a votar lei que proíbe educação sexual nas escolas. É um movimento conservadorista que se espalhou, se difundiu no país e se espalhou por muitos municípios. Então, ontem foi julgado pelo Supremo Tribunal a inconstitucionalidade de uma lei dessa. Na contramão dessa história, a gente tem visto a necessidade de que as escolas cuidem desse tema de forma responsável, como o senhor mencionou, e adequado a cada faixa etária, mas que esse tema permeie a educação das crianças no âmbito escolar. Voltamos ao que a gente falou anteriormente lá. Isso tem que fazer parte de uma política pública. Isso não pode ser algo assim, de uma iniciativa isolada de um professor ou de uma escola, porque aí você dá margem para esse tipo de situação. Quando for política pública, e presume-se, né, que a política pública ela é previamente discutida de uma forma ampla, né, em que você vai ter também uma maior cautela, responsabilidade na sua execução, por meio de profissionais que tenham competência técnica para realizar aquela intervenção, aí a coisa muda de figura. E que as pessoas, eu acho que elas têm medo, às vezes, de como que isso vai ser transmitido, né? E que isso pode, talvez, despertar algum interesse precoce, possa ter algum efeito negativo na própria psique da criança. Né? No caso, por exemplo, das drogas, às vezes, vai fazer com que a criança ela passe a ter interesse em usar a droga, né? E realmente, se não for bem feito, né, se não for bem executado, isso pode ter um efeito também negativo. Eu ouvi, estou passando o peixe, né, que eu ouvi dizer, né, de que, por exemplo, foi feito um estudo internacional em relação à drogadição, que a pior pessoa que você deve colocar para dar palestra sobre drogadição, especialmente numa escola, é um ex-usuário de substância psicoativa. Porque essa pessoa, primeiro que muitas vezes ela não tem, às vezes, uma didática ou um conhecimento técnico necessário para poder transmitir algo que seja positivo. Vai transmitir a experiência que ela teve de vida. Segundo, que as crianças elas podem, a partir dessa exposição a esse ex-drogado, subliminarmente, ter a seguinte informação. Ele que chegou no fundo do poço, conseguiu sair, e não só conseguiu sair, como hoje é uma pessoa que está tendo até uma importância na sociedade, porque está aí dando palestra e está ganhando a vida em cima disso. Então, estou repassando o que eu ouvi. E que isso pode ter um efeito negativo. Então, nós temos que falar sobre o sexo, nós temos que falar sobre droga, nós temos que falar sobre tudo aquilo que pode causar um prejuízo para essa criança se não for bem administrado, se for, enfim, objeto de algum tipo. Eu considero... Alguém. Quem vai fazer? Como vai fazer? E que isso tem que ser como algo mais abrangente. Não é uma palestra, né, a cada semestre feito... Mas não. No contexto de um atendimento mais abrangente, que também deve abranger a família. Né, porque a família também tem que fazer parte disso.
Nós temos que, de alguma forma, chegar e convencer os pais. Nós temos que mostrar para ele que o que nós estamos propondo é algo que é positivo, que tem um propósito que é adequado, né, e que a criança precisa saber. E por quê? Mais uma vez, o porquê. Por que é importante transmitir isso para ela? Porque se nós não fizermos isso, alguém vai fazer lá fora. Exatamente. Se você não for falado sobre sexo e sobre droga oficialmente, digamos assim, né, e profissionalmente, por quem tem competência, de uma forma ou de outra, ela vai buscar informação. Ou lá nos amigos, ou eventualmente nas mídias sociais. Porque as mídias estão aí à disposição. Exatamente. E, embora seja uma ferramenta importante, né, para o desenvolvimento da criança, você tem muita coisa ruim na mídia, né? Aliás, outra coisa, no Paraná, e acho que em outros estados fizeram mesmo, promulgaram leis estaduais proibindo o uso de celulares e equipamentos nas escolas. Nós não temos que, mais uma lei avestruz, né? Você não tem que proibir, por exemplo. Você tem que usar a ferramenta como algo que pode ser pedagógico. Você positivo. Pode ser pedagógico para trabalhar essa questão. Então não é só proibir, dizer que não, ou fechar os olhos, ou dizer, não, aqui na escola não vai, mas lá fora, aí o problema não é nosso. Isso é cínico, né? Não pode ser assim. A escola é, acima de tudo, um centro de formação de cidadãos. E você só vai ter um cidadão plenamente formado, né, desenvolvido, se ele tiver acesso a esse tipo de informação, que vai impactar na vida dele de uma forma ou de outra. Né? E às vezes impacta de uma forma absolutamente trágica. Ou pode ser algo que ele vai saber, né, diferenciar, ele próprio vai como, né, vai saber identificar um assédio sexual, uma abordagem sexual, ou uma questão que é ligada, né, mídia e sexo. Os nudes, né? E a criança, às vezes, ela tem acesso muito precoce à rede social e acaba se relacionando com pessoas que ela nem sabe quem são de fato, porque às vezes você tem um pedófilo numa rede social, que tem um perfil como criança numa rede social e que se relaciona com outras crianças, se dizendo criança, e aí começa a pedir daqui a pouco que a criança mande foto dela pelada, começa ela tomando banho, sei lá o quê. E a criança tem que saber até se proteger desse tipo de abordagem. Então, não é fazendo de conta que não existe o problema que a gente resolver esse tipo de situação. Agora, repito, é importante que isso seja parte de uma política pública, portanto, presumivelmente debatido de uma forma ampla, em que você possa avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, e possa fazer também, de uma forma mais abrangente, um processo de conscientização de todos, abrangendo inclusive os pais, para que eles, né, não se sintam participem também, ou enfim, espantados com aquilo, não. Que eles participem, porque às vezes em casa você tem situações em que os pais, né, até por uma necessidade, deixam lá um celular na mão do filho e um computador na mão do filho, e não sabe o que o filho está fazendo, e às vezes os próprios pais também não saibam eles acessar ou eles acompanhar o que o filho está fazendo. Isso mesmo. Né? Uma pesquisa recente agora nos Estados Unidos revelou que a probabilidade de se tornar vítima de algum tipo de abuso sexual entre crianças que tiveram algum tipo de orientação sobre educação sexual, claro, responsável, de acordo com a idade, e crianças que não tiveram contato com nenhum tipo de informação dessa natureza, a probabilidade de se tornar vítima é muito maior para a criança que não tem informação. O senhor sabe, nós trabalhamos nessa área, nós temos casos e casos de crianças que chegam para nós e que não sabem sequer distinguir o que é um abuso sexual de uma forma de carinho, né? Nós tivemos um caso recentemente de uma criança que perguntou a outra, contando a outra criança sobre o que acontecia com ela. Ela disse: ó, teu pai não faz isso contigo, não. Quer dizer assim, ela não entende que aquilo é uma coisa perversa e contra ela. Assim, afinal de contas, ela viveu, o que ela tem de experiência é aquilo. Exatamente. Ela, nós conversamos recentemente com a Carolina Arcari, que é do Rio Grande do Sul, que é uma sexóloga e uma estudiosa do tema. Ela mostrou muitas experiências para a gente, muito exitosas,
no trabalho com metodologias muito especializadas e que preparam a criança para distinguir essas coisas e saber se fazer a sua própria defesa no caso de alguma ameaça de violência sexual. Então, assim, é nessa perspectiva que a gente está pensando em incentivar, em fomentar isso. Né? Isso. Agora, eu só sugiro, né, a você, aos colegas, especialmente do Ministério Público, que isso seja colocado em discussão, né, de uma forma mais abrangente, como eu disse, né, no foro próprio. O local onde você vai fazer política para a infância, vai deliberar a política, é o CMDCA. Eu sei que até hoje você tem talvez uma dificuldade em razão da pandemia, né, mas nós precisamos fazer com que os CMDCAs, eles ainda assim, apesar da situação, eles continuem se reunindo, continuem deliberando, né, ainda que virtualmente, né, você tem que usar ferramentas que hoje estão à disposição, né, como nós temos aqui, enfim, eles também podem se organizar nesse sentido, porque é fundamental que nós tenhamos isso devidamente deliberado. Porque uma vez que você tem deliberado, você dá menos margem, ou você tira a margem para posturas arbitrárias, seja por ação ou por omissão. Quando você vê, às vezes, certas posturas que são arbitrárias, né, que as pessoas acabam questionando, é porque justamente você não tem política definida. Quando você não tem política definida, cada um faz o que quer do seu jeito. E aí vira bagunça, porque aí, né, cada um vai querer fazer de uma forma, ou vai querer fazer algo que ele acha que é o melhor. E quando você pode, né, na verdade, ter ações que são complementares, desencadeadas dentro da política por profissionais diversos, em ambientes diversos, e que sejam muito mais efetivas, porque elas vão se somar, ao invés de talvez serem feitas de forma isolada, ou até às vezes antagônica, né? Você tem uma coisa contra a outra. Se você não orienta os pais, por exemplo, adequadamente em relação à questão da sexualidade, né, você às vezes acaba vendo que eles têm posturas erradas em relação aos seus filhos, né, sem querer. E a gente acaba errando. Eu também sou pai, eu sei como é que é. A gente erra, né? Só não erra com os filhos quem não tem filhos, né? Porque todos os pais erram. Só que uma coisa é você errar sendo previamente orientado. Outra coisa é você errar sem ter orientação nenhuma. Então, às vezes você erra por desconhecimento. Quando você erra por desconhecimento, né, é trágico, porque você poderia ter sido informado. Nós temos previsão na lei de mecanismo de orientação aos pais. Aliás, se você pegar o estatuto, né, talvez pela primeira vez você teve lá, de um lado, previsão de medidas para a criança, no 101, e para os pais, no 129. E eu sempre digo, quando você atende a criança de um lado, você tem que atender a família do outro. Você não pode abandonar a família, pura e simplesmente. Por mais que você tenha uma situação em que tem que haver um afastamento da família, né, uma situação extrema, ainda assim a família tem que continuar a ser atendida. Não é se esquecer da família, pura e simplesmente. E dentro de uma política pública. Não é porque o juiz mandou, o juiz não mandou, o promotor mandou. Não é o promotor ou o juiz que vão mandar atender. A proteção, repito, a proteção, seja da criança ou da família, ela não pode ser judicializada. Ela não pode depender da intervenção judicial para ser realizada. A responsabilização, sim. Uma medida mais drástica, como o afastamento de uma criança, afastamento do agressor, isso sim, demanda judicialização. Mas a proteção, no plano geral, ela não demanda. E nós, o que nós podemos fazer é justamente cobrar, nós promotores, aí eu falo especificamente, né? E assim também como o Conselho Tutelar, cobrar dos órgãos que têm a competência para deliberar a política ou para executar a política, que eles, então, tomem uma atitude em relação a isso. E no pacote, digamos assim, da questão da violência sexual, eu acho que entra também a educação sexual. A educação sexual ela tem que ser vista como parte integrante de uma política pública de educação. Mas também da violência. E que, para ser executada, talvez tenha que ter o apoio do pessoal da saúde, porque vamos precisar de pessoal da saúde falando sobre a questão sexual também. Porque, às vezes, quem é da área da educação, ele não tem essa formação, ele não tem essa competência. E eu botar simplesmente o professor para falar sobre sexualidade sem que ele tenha conhecimento técnico é complicado, né? Mais uma vez, é irrefutável. Você tem que fazer, talvez, uma interação entre diversos setores da administração, e que aí por isso que a área da infância ela é intersetorial por excelência, né? A política ela é intersetorial, né? O sistema de garantia é intersetorial, para que você possa ter, né, cada um dando a sua contribuição, né? E aí, cada um dando a sua contribuição, fazendo a parte que lhe cabe, fica menos pesado para cada um, né? Você também não tem que carregar sozinho o fardo, e com certeza você consegue ter uma abordagem mais holística, né? Mais abrangente daquela situação. E com certeza o resultado vai ser
pelo menos, diminuir os índices aí, no caso de violência, ou, enfim, os objetivos que nós queremos estabelecer. Doutor Murilo, eu tenho que assim, avisar que nós estamos chegando ao final mesmo, já do segundo tempo. Olha, eu costumo dizer que quem atua na área de criança e adolescente... aí fica mais, né? A gente, se deixar, a gente fica aqui até a madrugada, porque o pessoal da área de infância e juventude é assim, não é? Bom, assim. Mas olha, eu quero agradecer infinitamente ao senhor, foi uma tarde extremamente proveitosa, enriquecedora demais, e o estado de Alagoas e todos os outros estados que estão aqui nessa live conosco, tem gente do Maranhão, da Bahia, de Sergipe, de vários estados. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer aos professores, todos que estão aqui da rede de ensino, tem muitos professores aqui também participando conosco, vários conselhos tutelares, e agradecer muitíssimo ao senhor pela disposição e pelo exemplo e pela vida inspiradora que o senhor tem e que é muito importante para o direito da infância no nosso país. Muito obrigado, senhor. Bondade sua nas palavras, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que isso é importante. Nós também podemos ser aqueles que vão protagonizar. Sozinhos não resolvemos nada, mas se nós dermos o start, do pontapé inicial, se nós dermos uma ideia, muitos outros vão vir atrás e vão nos dar o apoio, e a gente vai conseguir andar com certeza muito mais longe, né? Aquela história, né? Aquela frase famosa, né? Sozinho vamos mais rápido, vamos mais longe, né? E quanto mais pessoas trilharem esse caminho, vamos conseguir chegar cada vez mais longe. E eu faço questão de colaborar, né? E precisando de mim novamente, é só entrar em contato, a gente está aqui à disposição. Faço isso faço tudo isso do coração. É uma contribuiçãozinha que eu posso dar dentro daquele pouquinho de conhecimento que me cabe, né? Que não é hegemônico. A gente às vezes acha que quem é da área jurídica tem conhecimento hegemônico, sabe tudo. Não, a gente sabe um pouquinho. E talvez a maior mensagem que eu dou, que eu procuro transmitir é: cada um tem o potencial para ser um agente de transformação. Vamos, né, usar esse potencial ao máximo, mas não façamos isso sozinhos, façamos isso juntos, porque se nós somarmos justamente os nossos conhecimentos, os nossos esforços, a nossa disposição de mudar, a gente vai conseguir uma transformação muito mais ativa, né, muito maior, muito mais duradoura. Né, e eu acredito nisso. Igualmente todos nós. Muitíssimo obrigado. Um bom final de semana para o senhor e, mais uma vez, muitíssimo agradecido. Até mais. Obrigado a todos. E a todos aqueles que nos acompanham. Amém. Tchau. Um abraço. Prazer. Tchau. Prazer todo nosso. Tchau.